muito bem sucedida. Agora, a questão emocional é muito importante. Você se levantou, você caiu de pé, mas tem um detalhe. Você tem uma estima alta. Se você fosse uma pessoa que tivesse uma estima muito baixa, provavelmente você deve ter uma família que lhe deu muito carinho, que lhe deu muito amor, né? Deve ser rodeada de pessoas amáveis, certo? Claro que existem pessoas que não teve nada disso e realmente supera, passa por cima de tudo e vence. Mas eu tenho certeza que você tem as duas coisas, né? Porque para passar pelo que você passou, a doutora estudou onde? Na Foi FTC de Feira de Santana. Feira de Santana. Você, de governador Mangabeira, que faz divisa ali com Cachoeira, São Félix e Muritiba. Você sair todas as noites ou todas as tardes para a Feira de Santana, uma cidade que é maior do que, maior do que Florianópolis, maior do que Aracaju, maior do que Teresina, maior do que 5 cidades brasileiras, né? Então, do que 5 capitais. Né? E você lá, numa cidade grande, e você chora em frente à plateia, e depois se agiganta, isso é para quem tem dentro de si a semente dos gigantes. Sabe? E você, parabéns, eu não sabia dessa particularidade. Você se lembra qual foi o ano que você tomou curso conosco de oratória? 2015. 2015. 2015, né? Depois você tomou em Cruz das Almas, salvo engano, e depois foi tomar em Salvador também, na Escola Superior de Advocacia. Foi isso? Exatamente, foi. E eu vou em qualquer lugar que tiver, eu participo, porque hoje eu entendo que é necessário a gente estar sempre renovando, né? A questão da comunicação, a gente nunca sabe efetivamente se comunicar. Então, eu entendo que eu estou em constante, o aprendizado acaba sendo constante. Vou até aproveitar e mencionar uma situação que é importante também, professor, referente à pandemia. Quando eu formei praticamente na pandemia, né? Que foi 2020, início de 2020. Então, eu acabei pegando uma advocacia já um pouco modificada. Em que sentido? No sentido de audiências virtuais, né? Tem um pouco mais ou menos de um ano que algumas audiências voltaram a ser presenciais. Mas a grande maioria das audiências, de quando eu formei para cá, foram as audiências virtuais. E isso eu entendo que, para o jovem advogado, em alguns aspectos é bom e em outros não. É bom para quem tem esses tabus, quem tem medo de falar em público, então, às vezes, por trás da câmera ali, do computador, do celular, a pessoa se sente mais confortável. Em contrapartida, a gente acabou perdendo aquele contato, né? Aquele contato direto com o juiz, aquele contato direto com a parte. E quando as audiências presenciais elas foram acontecendo, eu fiquei maravilhada, porque eu não vi a hora de eu poder vestir uma roupa e ir ao fórum, chegar lá, sentar e conversar. Então, assim, tem essa questão também da pandemia, né? Até as próprias lives. As lives hoje, elas também acabam facilitando algumas comunicações. Hoje a gente está falando para várias pessoas aqui, entretanto, eu estou sozinha aqui na minha sala, então isso também eu acho que acaba ajudando que as pessoas percam um pouquinho o medo de falar, né? De falar em público. Eu vou até aproveitar a oportunidade, como eu digo, que eu sempre quero aprender, eu vou lhe perguntar, essa questão da pandemia, das audiências virtuais, das lives, as pessoas te procuram muito para falar referente a isso? Procuro. Sobre dificuldade? Procuram. Porque, doutora, mesmo que as audiências muitas são virtuais, principalmente direito do consumidor, né? Que são feitas não por juízes, a doutora conhece muito bem como é que é esse procedimento, né? Então, essas audiências requer também um certo equilíbrio emocional do advogado. Sim. Em qualquer momento em que o ser humano fala, é imprescindível que ele desenvolva
o seu equilíbrio emocional. Porque, por exemplo, aqui, a gente falando com uma fria máquina, com um frio computador, o que é que sucede? Mesmo assim, você terá de trabalhar alguns elementos da comunicação, da oratória, da arte retórica. Por exemplo, você terá de trabalhar suas nuances vocais. Sim. A sua voz tem de trabalhá-la, porque numa audiência, mesmo virtual ou presencial, a sua voz poderá causar uma certa antipatia em quem está do outro lado. E isso gera uma certa animosidade e dificulta até uma conciliação. Exatamente. Até a simpatia ou antipatia do juiz, do promotor, da parte ex-adversa. Então, mesmo sendo online, virtual, como isso aí acabou com muitos advogados pautistas, doutora Ruana. Porque antes o advogado, os grandes escritórios, eles tinham advogados pautistas na Justiça Federal, de Jiquié, de Barreiras, em Teixeira de Freitas, em Bom Jesus da Lapa, em Senhor do Bonfim, não é? Senhor do Bonfim, Campo Formoso, e lá tem a Justiça Federal, Juazeiro, né? Alagoinhas, então, Camaçari, então não está tendo. Aí, aqueles advogados pautistas que faziam audiências naquelas comarcas, hoje os grandes escritórios, eles fazem dentro do próprio escritório. Exatamente. Não é? Então fica uma parte no município, outra no outro, o escrivão num lugar, o juiz no outro. Então, fica desta maneira. Isso tem prejudicado bastante a advocacia jovem, que está iniciando. Não é? Agora, a Justiça do Trabalho está tendo, hoje, está retornando gradativamente às audiências presenciais. Certo? Mas, mesmo assim, é necessário trabalhar o elemento das nuances vocais e da expressão, principalmente do tórax, das mãos, da ginástica facial, do olhar, da entonação vocal. Porque isso aí é fundamental para que haja empatia da outra parte e você possa convencer o magistrado que está do outro lado, certo? Sim. É mais difícil ainda você convencer virtualmente do que convencer presencialmente. Exatamente. Eu acredito que seja até esse aspecto que me incomodou um pouquinho, porque eu sou muito observadora. Então, eu me comunico, mas eu fico aguardando o retorno de alguma maneira da pessoa. E pelo celular, pelo computador, a gente não consegue observar tanto o que a gente está recebendo de retorno de quem está nos ouvindo, né? E outro ponto que é importante, professor, quando o jovem advogado, né, quando o estudante ele fala da oratória, normalmente a gente pensa só em quê? Sustentação oral no tribunal é extremamente importante, a gente precisa saber se comunicar. Sustentação oral no tribunal, tribunal do júri, né, que para mim, enquanto advogada, o tribunal do júri é um espetáculo, é um instituto que eu fico maravilhada, né, porque é a arte de convencer justamente pela comunicação. Então, muita gente pensa mais apenas nesses aspectos, mas para o advogado, o maior desafio, principalmente para o jovem advogado, eu, enquanto jovem advogado, eu posso falar, é a comunicação no dia a dia, a comunicação com o nosso cliente, né? É a arte justamente de saber convencer o cliente, de saber esclarecer o cliente, porque por vezes a gente está comunicando algo e está achando que está sendo compreendido e não está. Então, quando você tem contato advogado e cliente, essa comunicação ela precisa ser clara, né? Para que ambas as partes sejam compreendidas e que o cliente ele saia do seu escritório sabendo o que é necessário ser feito e que ele entenda qual é o seu papel como advogada. Que ele entenda um aspecto que eu sempre comunico com os meus clientes é que eu faço o melhor do meu trabalho enquanto advogada, mas a profissão
ela não depende só de mim. A gente faz o melhor requerimento ao juiz, mas o papel do juiz, quem vai fazer é o juiz. Eu não posso fazer o papel do juiz. Então, assim, são esses tipos de comunicação no dia a dia que a gente precisa comunicar ao cliente e de forma clara para que ele se sinta compreendido. Porque o que eu vejo também muito acontecer, às vezes o cliente entra no escritório do advogado, o advogado fala, e o cliente sai, você pergunta se ele entendeu alguma coisa, e ele simplesmente saiu do escritório sem entender nada do que você falou. Então, assim, a gente acaba tendo que tirar, né, essa roupagem que a gente aprende na própria faculdade. A gente precisa se moldar a cada tipo de cliente. Nem todo cliente vai ter o conhecimento técnico que a gente tem. Então, a gente precisa ter essa flexibilização e ir adequando. E tudo isso eu entendo que faz parte da comunicação. Então, além de uma boa sustentação oral no tribunal, quando for necessário, além de uma boa sustentação no tribunal, a nossa comunicação no dia a dia com o cliente, para mim, é o primordial. Não sei Doutora, se... você abriu um capítulo na oratória fantástico, muito importante, muito forte, principalmente na oratória forense. Veja bem, ora, repare o que é que acontece, o que a doutora Ruane acabou de dizer, essa advogada magistral. Olha, a oratória não vai só para a audiência, uma audiência de instrução e julgamento, que é uma das mais importantes, aonde só existe oralidade. Esquece os papéis, as laudas, e vamos à oralidade. É o momento em que o orador chama para si o poder da palavra, do convencimento, para poder persuadir o magistrado. Né? Ele vai trazer a lume o frescor de tudo, de todo o processo em palavras. Sim. E ali, naquele momento, o magistrado vai decidir. E se ele for loquaz, for convincente, com certeza ele vai tirar o seu cliente do aperto. Agora, você colocou uma coisa mais importante ainda para mim. Não é a tribuna, não é a oratória no púlpito. Não, é a oratória do dia a dia. Como você vai se comunicar com o seu cliente quando ele lhe procura? Se você conversa de forma muito clara, transparente, humilde sem se humilhar, autoridade sem se exaltar, certo? Aí ele passa a confiar em você. Exato. Se você é um advogado muito erudito, muito culto, ótimo, mas guarda essa erudição para quando você for falar com os seus semelhantes. Quando você for falar com o seu cliente, a sua cliente, você faça que nem dizia Aristóteles. Pense como um sábio e fale como um simples. Então, tenha a capacidade de simplificar as coisas mais complexas. E aí, qual é o macete para descobrir se o cliente entendeu o que você falou ou não? O macete, o pulo do gato é esse. Porque enquanto a gente fala, a outra pessoa, o que acontece com o outro acontece com a gente. Sim. A nossa mente vagueia, vai para muitos lugares, depois volta. É o presente ausente, como diz Antônio Rosa Damasio, o nosso patrício português, neurocientista, professor em Harvard, era fabuloso. Então ele diz, o presente ausente. Aí o que você faz com o seu cliente? Terminou? Entendeu? Ele vai falar. Entendi, doutora. Então, vamos fazer o seguinte. Me diga aí, o que você entendeu? O que você entendeu? Não tem problema, a culpa é minha. Eu não soube explicar. Você chama o redibitório, o defeito para você. Você diz, não, a culpa foi minha, eu vou explicar de novo. Aí, quando você for explicar a próxima vez, aí ele vai ficar atento, vai ficar ligado. Aí sim, aí você vai perguntar a ele, diz, olha, tiver a dúvida que você teve, qual foi? Ele vai tirar a dúvida, etc, etc. É fundamental. Exatamente. E essa questão também envolve o fato de você reconhecer e identificar o seu público, né? Seja na comunicação entre cliente e advogado, seja para falar para um público de 100 pessoas. A gente sempre tem que identificar qual é o nosso público. No seu curso, eu tive a oportunidade de aprender sobre isso.
que sempre quando a gente vai ministrar uma palestra, a gente tem que conhecer para quem que a gente está falando, né? Precisa saber com quem a gente está falando, para a gente se adequar a isso. Para que não exista falha na comunicação. É verdade, doutora Ruane. Esse livro eu lancei tem pouco tempo, Os 4 Hábitos do Orador Eficaz, certo? A bio dele está disponível, não é, Rafael? O link está disponível na bio. O link está disponível na bio. O link está disponível na bio. Então é o seguinte, nós temos 11 livros, eu gosto de todos eles, não acho que um é melhor do que o outro, esse foi lançado recentemente, mas é como a doutora falou, nós temos um público heterogêneo, mesmo que sejam todos médicos, mesmo que sejam todos advogados, mesmo que sejam todos pedreiros, mesmo que todos sejam frentistas, professores, trabalhadores rurais, produtores rurais, mas mesmo que todos sejam da mesma família, cada um tem uma visão e um conhecimento diferente. Exatamente. Então, aí você tem que ter esta habilidade, né, de falar uma linguagem bastante... Aqui eu não vou chamar para a nossa conversa nenhuma religião, mas um dos maiores, Jesus Cristo, na época de Jesus, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha LinkedIn, não tinha nada, nada. Tudo era no boca a boca. E Jesus conseguiu convencer milhares de pessoas, arrebanhou para si milhares de seguidores e continua até hoje com o poder da palavra, sem um microfone nenhum, mas com a sua palavra natural. E ele usava muito o quê? Parábolas. As parábolas, elas agradam, elas mexem com o nosso interior e a gente para ouvir e compreende. Né? Então, o orador ele precisa realmente usar de vários artifícios, dentre eles, parábolas.